O mundo inteiro assistiu perplexo quando Donald Trump, diante de líderes mundiais reunidos em um importante encontro diplomático, transformou o palco em mais um espetáculo de autopromoção e distorções. Em um momento em que guerras e genocídios acontecem em diferentes partes do planeta, esperava-se que o ex-presidente dos Estados Unidos apresentasse propostas concretas e liderança. Em vez disso, Trump falou sobre seus números em pesquisas eleitorais e exaltou feitos inexistentes, chegando ao ponto de afirmar que havia mediado um acordo de paz entre Albânia e Azerbaijão, países que jamais estiveram em guerra entre si. O absurdo da declaração arrancou risadas de figuras como o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, que ironizaram a situação pedindo um pedido de desculpas por não terem sido parabenizados por um acordo que simplesmente nunca existiu. Esse episódio escancara não apenas o despreparo e a desconexão de Trump com a realidade internacional, mas também o desgaste da imagem dos Estados Unidos no exterior. O país que por décadas foi sinônimo de liderança e estabilidade, hoje é visto como palco de um espetáculo de improviso e desinformação. Mas o vexame internacional foi apenas uma parte do show. Em seu discurso na ONU, Trump afirmou ter encerrado 7 guerras impossíveis de acabar, algumas supostamente em andamento há mais de 30 anos. Nenhum desses conflitos, entretanto, corresponde à realidade. Entre os exemplos citados estavam disputas diplomáticas, como a construção de uma barragem na Etiópia ou as tensões entre Sérvia e Kosovo, que nunca chegaram a ser guerras declaradas. Outros conflitos mencionados, como o entre Congo e Ruanda, continuam ativos. E países como Índia negam categoricamente que Trump tenha desempenhado qualquer papel em cessar fogos regionais. Essa tendência de fabricar conquistas e manipular números ficou ainda mais evidente quando o ex-presidente afirmou que a inflação estava sob controle e que os preços dos alimentos haviam caído. Na realidade, dados oficiais mostram que os preços subiram significativamente, com a inflação acelerando para 2,9%. Trump também declarou que os custos de eletricidade nos ECIUA estavam em queda, quando na verdade aumentaram 6,2% em relação ao ano anterior. Até seus próprios assessores desmentiram números apresentados por ele, como os supostos 17 trilhões de dólares em investimentos estrangeiros, que na verdade não passam de compromissos vagos e não concretizados. Enquanto distorce a realidade econômica, Trump também se vê no centro de uma crise doméstica. Os Estados Unidos enfrentam mais uma paralisação do governo federal, a terceira durante seu governo, causada pelo impasse no Congresso liderado por seu próprio partido. Pesquisas mostram que a maioria da população responsabiliza Trump e os republicanos pelo caos. O problema central gira em torno dos subsídios federais de saúde, que 71% dos americanos querem manter. Sem eles, milhões verão seus planos triplicarem de preço. No campo econômico, os efeitos de suas políticas externas são devastadores. A guerra comercial com a China levou ao colapso das exportações americanas de soja, antes responsáveis por 60% das vendas externas do produto. Hoje, Pequim praticamente não compra mais do mercado norte-americano, preferindo fornecedores sul-americanos. Agricultores, especialmente em estados tradicionalmente republicanos, sentem o impacto direto no bolso e questionam sua antiga lealdade ao ex-presidente. Um produtor rural resumiu a situação. Estamos com um prejuízo de 20% por causa das tarifas. A China quer comprar a nossa soja e nós precisamos vender, mas essa guerra nos está matando. Enquanto a economia cambaleia, o autoritarismo de Trump se aprofunda. Em declarações recentes, ele sugeriu usar cidades americanas como campos de treinamento militar, chamando-as de inimigo interno. A ideia de empregar o exército contra os próprios cidadãos
por discordarem politicamente, revela uma mentalidade perigosa e antidemocrática. Críticos alertam que isso representa mais do que uma retórica inflamada. É um projeto de poder centrado no medo, na repressão e no controle absoluto. O discurso autoritário, somado à incompetência diplomática e ao colapso econômico, mina a credibilidade internacional dos Estados Unidos. Liderança global é construída sobre confiança, consistência e competência. 3 pilares que Trump destrói a cada aparição pública. As risadas dos líderes estrangeiros não são apenas zombarias pessoais. São reflexo da percepção de que os europeus deixaram de ser uma referência confiável no cenário mundial. Os danos internos também são profundos. Trump herdou uma economia sólida e, em poucos anos, mergulhou o país em instabilidade. Os preços de alimentos básicos, como a carne bovina, dispararam, com aumentos de até 17%, enquanto a população enfrenta a ameaça de perda de benefícios e a incerteza sobre o futuro. Ao mesmo tempo, ele insiste em políticas externas que isolam os INES e prejudicam setores estratégicos, como a agricultura. O cenário desenhado é preocupante. Um líder que prefere inventar vitórias a enfrentar problemas reais, que transforma fóruns internacionais em palcos de autopromoção, que ameaça usar o exército contra o próprio povo e que conduz a maior economia do mundo à beira do colapso por decisões impulsivas e políticas equivocadas. Tudo isso coloca em xeque não apenas sua capacidade de governar, mas também o papel dos Estados Unidos no mundo. Enquanto Trump se afunda em fantasias e retóricas agressivas, os problemas reais continuam sem solução. A inflação cresce, os agricultores perdem seus mercados, as famílias enfrentam custos cada vez maiores e a imagem dos Estados no cenário global se deteriora. A risada dos líderes mundiais diante de suas declarações não é apenas um episódio embaraçoso, é um sinal de alerta sobre o quanto a credibilidade americana está em jogo. Se há uma lição a tirar desses episódios, é que liderança exige muito mais do que frases de efeito e bravatas. Exige responsabilidade, competência e compromisso com a verdade, qualidades que parecem cada vez mais distantes do discurso de Donald Trump.